Bom, pessoal, neste vídeo venho ensinar vocês a gerar um relatório de trajeto percorrido no Fulltrack. O relatório de trajeto percorrido vai trazer para nós as informações entre status de ignição, tá? Então, por exemplo, ele vai trazer um bloco de informação de quando o veículo ligou a comunicação até quando ele desligou. Tá? Eu vou mostrar para vocês em tela para vocês poderem entender melhor. Então, para a gente gerar o relatório de trajeto percorrido, a gente vai vir no menu, aba de relatórios, trajeto percorrido. Tá? A gente tem um atalho aqui, clicando em cima do marker do veículo, a gente tem a opção aqui, ó, trajeto percorrido. Beleza. Então, em relação aos filtros, a gente vai selecionar o cliente, o veículo, o motorista, a data, no caso o período, vou puxar aqui do dia 11, tá? O tempo mínimo, no caso, para considerar um bloco de informação com a ignição ligada ou desligada. Aqui a gente não precisa preencher. Tá? Ele faz um cálculo de preço, de custo gasto com combustível também. Caso vocês queiram preencher, vocês podem colocar aqui o preço do combustível na região e o consumo de quilômetros por litro. Tá? Se vocês quiserem ver as informações de cerca também, vocês podem selecionar esse campo aqui. Tá? Esse relatório vocês conseguem exportar tanto em PDF quanto em Excel. Tá? E aqui eu vou gerar o relatório. Beleza, então como eu falei, ele vai trazer as informações entre os blocos de informação. Na verdade, ele vai trazer as informações de forma como se fosse realmente blocos, tá? Então, primeiramente aqui ele vai trazer, ó, aqui no dia 11, o tempo total ligado, tá, deste veículo, que foi 11 horas, o tempo total em movimento, tá, aqui 1h50, o tempo ocioso, que foi o tempo que o veículo ficou ligado e parado, e o tempo desligado. O tempo total ligado vai somar o tempo em movimento com o tempo ocioso, tá, e vai resultar aqui no tempo total ligado. A gente consegue ver um odômetro do período, tá? Então, do dia 11, aí, o veículo rodou 83 km. E caso eu tivesse preenchido aqui as informações do preço de combustível, como, por exemplo, vou colocar R$5 e o consumo deste veículo aqui é 10 km por litro. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Aí ele vai trazer para mim um custo, tá? Então, é interessante também. Então, aqui do lado esquerdo vai ter os blocos de informação. Então, esse primeiro bloco é o bloco que vai trazer as informações com a ignição desligada. Então, o veículo desligou a ignição às 18h50 do dia 10, mesmo eu puxando o relatório só do dia 11. Por que ele me trouxe uma informação do dia 10? Porque ele fecha um bloco de informação no dia 11. Então, ele desligou a ignição dia 10 às 18h50 e ligou a ignição às 7h23, tá? Do dia 11. Então, aqui ele trouxe todo o tempo, no caso que ficou com a ignição desligada, neste endereço. Tá? Então, se eu clicar aqui no segundo bloco, ele vai trazer para mim o trajeto que foi percorrido entre o momento em que ele ligou a ignição e o momento que ele desligou. Aqui ele desligou a ignição às 11h53. Então, o bloco de baixo vai estar aqui a informação das 11h53 até as 11h59. Ele ficou desligado e parado neste endereço. Tá? Logo depois, ele ligou a ignição novamente, tá? E foi esse trajeto que ele traçou aqui. Tá? Então, o trajeto percorrido vai trazer as informações relacionadas, no caso, ao tempo total em movimento, tempo total ligado, tempo ocioso e tempo desligado. Beleza? Então, o interessante também, pessoal, é que vocês conseguem, por exemplo, tá vendo que quando a gente clica num bloco que contém um trajeto realmente, ele nos dá essa opção. Esse aqui é o gráfico de velocidade, tá, do veículo neste trajeto. Tá? E aqui a gente tem essas três opções. Aqui seria para a gente ver a rota no relatório de rota e o relatório de histórico de posições. Tá? Então é como se fosse um atalho para gerar um relatório de rota ou histórico de posições deste trajeto. Beleza? Então, este é o relatório de trajeto percorrido do Fulltrack.